Hoje nós vamos falar sobre ganhos, é um vídeo que eu sei que vocês gostam muito, é um vídeo também que eu também gosto bastante de produzir, tá? Em alguns vídeos anteriores aí eu já trouxe um pouco sobre faturamento na Shopee, né? Quanto que você consegue faturar com um veículo utilitário, com um veículo de passeio. Hoje nós vamos focar exclusivamente no veículo de passeio, só que eu vou trazer isso numa abordagem completamente diferente, de uma forma que eu nunca trouxe aqui no canal, tá bom? Inclusive, eu fiquei até muito empolgado. Quando eu tive a ideia desse vídeo aqui, eu fiquei muito empolgado pensando na produção. Enquanto eu estava produzindo, eu fiquei muito empolgado também de conseguir trazer essa análise para vocês, tá? Tenho certeza que vocês vão gostar bastante também dessa análise que nós vamos trazer aqui hoje. Eu tenho absoluta certeza que se você ficar até o final do vídeo, você vai ser recompensado. Vocês sabem que eu não costumo falar isso aqui em todo vídeo só para encher vídeo, mas esse vídeo aqui, modéstia para todos os outros aqui, eu tento caprichar da melhor forma que eu puder, mas este aqui, modéstia à parte, ficou sensacional. Bom, então vamos lá. O que nós vamos abordar no vídeo de hoje, tá? Nós vamos falar sobre ganhos, igual eu falei, tá? Sobre veículo utilitário na Shopee. Sobre veículo utilitário, não, minto. Veículo de passeio, veículo utilitário vai ser depois, tá? Eu foquei aqui nos ganhos para veículo de passeio e nós vamos fazer alguns cálculos aqui também de manutenção. Nós vamos explicar um pouco como que você faz esse tipo de controle, tá? Bom, primeira coisa que eu vou explicar aqui, né, que eu já trouxe no vídeo anterior, é sobre a tabela de ganhos, né, da Shopee para veículo de passeio, tá? No vídeo anterior eu só vou fazer uma breve análise aqui. Eu expliquei que você tem duas modalidades que você pode se cadastrar pela Shopee, né, como agregado direto, que é a modalidade on-fleet, e como agregado por uma transportadora. Aqui nós vamos usar o modelo do on-fleet na minha região, mas os ganhos podem variar de transportadora para transportadora e de região para região também. Então, por isso é muito importante vocês entenderem que isso daqui, esse não é um valor fixo, essa não é uma garantia que você vai ganhar isso. Isso daqui é somente a título de comparação e de estudo para vocês entenderem como que funciona o cálculo e o controle dos seus ganhos e principalmente dos seus gastos, que são muito importantes, tá? Então, esses números aqui é a título informativo e é um estudo, é para servir somente como estudo para vocês entenderem quanto que vocês têm potencial de ganhar, de faturar e por aí vai, beleza? Então, deixando isso bem claro, vamos para a tabela aqui. A tabela é essa daí, tá? Como vocês podem ver aí, ela está dividida entre carro de passeio e veículo utilitário. Nós vamos focar no vídeo de hoje somente na coluna do lado esquerdo, tá bom? Que é a coluna para veículo de passeio, tá? Fazendo de uma forma bem diferente de tudo que eu já fiz aqui no canal, eu montei uma planilha aqui para a gente já deixar tudo somado de uma vez, tá? Os potenciais ganhos que nós podemos ter. Bom, como vocês podem ver aí que vai estar aparecendo a partir de agora na tela aí, eu coloquei a faixa aqui, tá? Para você que não entendeu ainda, né, que não está familiarizado com esses termos aqui no transporte, tá? Isso daqui significa que se você pegar uma rota que você percorre até 25 km, você vai receber esse valor aqui, R$ 223. Uma rota até 51 km, você vai receber R$ 237 e assim sucessivamente, tá bom? Até numa rota com mais de 400 km, você vai receber R$ 455 por essa rota, tá? E aqui eu coloquei algumas simulações. Eu coloquei se você conseguir pegar 20 rotas, tá? Aqui se você conseguir pegar 25 rotas e aqui se você conseguir pegar 30 rotas. Eu coloquei aqui dias, mas na verdade a palavra certa não é dias, são rotas, tá? Por quê? Porque se você rodar aqui, vamos colocar 20 dias ou pegar 20 rotas, que significaria uma rota por dia durante 20 dias, você vai receber o valor que nós vamos mostrar aqui, tá? Só que você pode pegar mais de uma rota em um dia e pode ter dia que você não pegue nenhuma rota. Por isso que o nome certo aqui não seria dias, seria rota, tá? E isso daqui é somente, conforme eu falei também, a título de estudo para vocês, tá bom? Até porque você, dessas 20 que eu falei aqui, você pode pegar 10 rotas de 25 quilômetros ou você e depois pegar mais 10 rotas de 76 quilômetros. Então, isso daqui, por isso que o seu faturamento ele pode variar bastante, tá? Isso aqui é somente a título de estudo mesmo, tá bom? Então, explicado isso também, passando para a próxima tabela aqui, considerando aqui 20, eu vou mudar aqui para rotas, tá?
achei melhor mudar porque ali na frente vai estar escrito rotas e pode causar alguma confusão em vocês, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, se você pegar 20 rotas, né, significa nessa faixa aqui, significa que você, nessa faixa até 25 quilômetros, significa que você vai faturar R$ 4.460. Agora, se você pegar 20 rotas com mais de 400 quilômetros, significa que você vai receber R$ 9.100 por essas 20 rotas, tá bom? Vocês estão vendo aqui que se eu não me engano, chega a ser o dobro, né, ou quase o dobro. Por isso que a faixa varia muito de acordo com a quantidade de rotas, com a distância das rotas que vocês pegarem. Por isso que isso aqui é somente a título de estudo, tá bom? Se você conseguir pegar 25 rotas no mês, essas 25 rotas, elas vão variar o faturamento de R$ 5.575 até R$ 11.375. Agora, se for 30 rotas no mês, né, conforme eu falei, vai ser de 6.690 a 13.650. Mas, como vocês sabem, somente a título de estudo, tá? E que vai depender da sua produtividade mesmo, quanto que você vai faturar, quanto que você vai ganhar, tá bom? Agora é o seguinte, beleza, você fatura isso, mas você não ganha isso. Você fatura isso, tá? O faturamento é diferente de ganho. Por quê? Aqui você tem que tirar combustível, você tem que tirar o valor de manutenção também do carro, tá? IPVA, seguro e outros valores, beleza? Então, como que a gente calculou isso de uma forma muito breve? Eu vim aqui no site Carros na Web, tá? E peguei a ficha técnica de um Onix LT 1.0 ano 2016, tá? E aqui eu vou considerar primeiro agora somente os custos de manutenção desse carro, tá? Eu peguei aqui as revisões até 60 mil quilômetros, dá um valor de R$ 4.524. Então, como que a gente calcula isso, né? A gente vai precisar calcular quanto que vai dar isso daqui por quilômetro percorrido, tá bom? A gente abre a calculadora aqui, ó, e abrindo a calculadora vocês podem ver, eu vou pegar 4.524 dividido por 60 mil quilômetros. Isso aqui significa que o custo de manutenção vai ser de 0,0754, né? Então vamos arredondar um pouquinho para mais, tá? 0,08, 8 centavos por quilômetro rodado. Este é o custo somente de manutenção. Então, voltando agora à tabela, é o que vocês podem perceber que quanto mais vocês rodarem, mais você vai gastar com manutenção, né? Isso daí é o que todo mundo, na teoria, já deveria saber, mas eu sei que na prática nem todo mundo coloca isso em prática, né? Então, eu fiz aqui uma simulação da manutenção, lembrando só a título de estudo, porque eu nem coloquei combustível, tá, pessoal? Então, como vocês podem ver, e agora até mudei aqui as cores, né, para vocês entenderem de uma forma melhor, coloquei aqui em azul o faturamento e em vermelho o gasto com manutenção. Então, vocês podem ver aqui que de acordo com a faixa de quilometragem, ela vai aumentando, ó, pouquinho, ó, R$ 40 por mês, R$ 80 por mês, R$ 120. Isso aqui, pessoal, considerando 20 rotas, considerando essa quilometragem aqui, tá? Somente para título de estudo, tá bom? E vocês podem ver aqui, ó, que passou da faixa de 200 km, olha só o quanto que isso daqui aumenta. Aumenta bastante, tá bom? Bastante. E aí, essa também tem essa variação, a mesma coisa para 25 rotas e para 30 rotas no mês, tá? Se você quiser fazer alguma análise aí, você pode pausar o vídeo, olhar essa tabela aqui de uma forma melhor, tá? Isso daqui eu não vou explicar detalhadamente cada faixa, porque vocês já estão vendo aí, é mais tranquilo, né? Mas vocês estão percebendo que tem toda essa variação, né? E onde que está o grande problema aqui, que é o grande erro de muitas pessoas, tá? Vocês estão vendo aqui que no caso aqui de 30 rotas, a manutenção aqui é R$ 960 por mês. R$ 960 por mês. Isso daqui seria um gasto médio de manutenção. Só que qual que é o problema? Provavelmente você não vai gastar R$ 960 todo mês. Provavelmente vai ter mês que você vai gastar 100, vai ter mês que você vai gastar 50, aí chega no terceiro mês você gasta de uma vez 3 mil. E onde que é o problema? A maioria do pessoal acha que ganha R$ 13.650, mas a pessoa não ganha isso. Então a pessoa, ela vê aquele valor ali, que é um valor alto, né? Ela vê que ela está girando muito dinheiro, ela gasta, e quando chega a manutenção vem alta de uma vez só.
e dá uma ferrada muito grande. Por isso que é muito importante, pessoal, vocês saberem qual é o custo de manutenção por quilômetro rodado do carro de vocês. É muito importante vocês saberem isso, tá? Por isso que eu fiz esse cálculo aqui, ó, que eu vim aqui na ficha técnica, peguei a calculadora e dividi 4.524 por 60 mil quilômetros. Por isso que é importante, é claro, lembrando que isso aqui é somente para título de estudo, tá? Mas vocês estão entendendo a importância que é você ter muito bem controlado os seus gastos, você realmente saber quanto que você ganha e quanto que você gasta de manutenção? Porque se aqui está sinalizando para mim R$ 960, pode ser que no mês eu não que no primeiro mês eu não gaste aquilo. Mas se eu sei que o meu carro ele tem uma média daquele gasto ali de manutenção por quilômetro, pode ser que num mês ele não me pediu aquilo, mas seja no primeiro, no segundo, terceiro, no quarto, no quinto mês, uma hora o carro ele vai pedir a manutenção dele. Então você tem que deixar esse dinheiro guardado para na hora que o carro pedir a parte dele, pedir a manutenção, você tem o dinheiro para pagar, entendeu? O problema é que a maioria, infelizmente, não faz isso, aí quando a manutenção vem, a galera não tá com o dinheiro separado ali, e aí começa a virar uma bola de neve, e aí que muita gente se complica. Mas e se eu falar com vocês aqui que esses números aqui podem estar errados? Já pararam para pensar nisso? Esses números podem estar errados? Mas eu fundamentei muito bem aqui, né? Eu peguei o custo aqui de revisão até 60 mil quilômetros de um carro zero. Essas revisões aqui são revisões tabeladas na concessionária. Como que isso pode estar errado? Bom, então como que eu fiz para chegar nessa conclusão, né? De que esses valores podem estar errados? Eu peguei esses valores aqui e pedi o ChatGPT para fazer uma conta para mim, já que inteligência artificial é algo que está em alta, eu pedi o ChatGPT para fazer essa conta aqui para mim. E olhem só qual foi o resultado. Ó, vamos lá. Ó, primeira coisa, eu pedi ele. Chat, você sabe me responder qual o custo médio de manutenção por quilômetro rodado de um Onix LT 1.0 2016 hoje? Ele me respondeu, resposta direta. O custo médio de manutenção mais desgaste é de 20 centavos a 35 centavos por quilômetro rodado sem combustível. E por que ele me deu isso? Ele falou, ó, peças de desgastes, pneus, freios e suspensão, uma média realista é de 8 centavos a 15 centavos por quilômetro, que é justamente a média que nós jogamos lá. Então, o valor que eu coloquei lá, ele é somente para pneus, freios e suspensão. Ele ainda considerou manutenção corretiva e imprevistos, que é mais 5 a 10 centavos por quilômetro. Por isso que a média aqui está entre 20 e 35, que se você somar tudo, é justamente o que ele falou, além também, né, das revisões e manutenções básicas. Então vocês estão entendendo como que é interessante você saber quanto que você gasta por quilômetro rodado de manutenção, porque numa dessa daqui, cara, 10 centavos somente a mais que você calculou errado, é uma diferença enorme na sua previsão de gasto. Se você não tiver um controle minucioso ali, vai ficar um pouco complicado. Bom, ele trouxe para mim outras informações aqui muito interessantes, tá? E olha aqui o que ele falou. Como eu já utilizo ele há bastante tempo, ele já sabe que eu trabalho como entregador, né? Se você for usar para entrega, importante para você. Motorista costuma ver custo total sem combustível mais perto de 25 a 40 centavos por quilômetro rodado. Olha só, bem superior ao que nós colocamos aqui a título somente de comparação. Bem superior, tá? E aí a gente vai descendo aqui um pouquinho mais, ó. O que eu fiz agora? Eu pedi para ele, eu peguei aquela tabela, joguei aqui, pedi para ele criar, né, tudo direitinho, informei para ele todos os custos, tabela aqui de manutenção e tal. Então eu pedi para ele montar a mesma tabela, tá, que eu fiz aqui anteriormente, porém com os custos de manutenção que ele me deu. E olhem só isso aqui. Primeira coisa, ele me informou que ele considerou um custo médio de 30 centavos por quilômetro, tá? Que é o meio da faixa real que ele passou. E olhem só o que ele me passou aqui, ó. Olhem que tabela completa. Para começar, ele considerou aqui vamos colocar na menor faixa, né, com menor faturamento,
ele considerou R$ 150 por mês, tá? De manutenção, isso aqui é em 20 dias. Olha quanto que estava o nosso lá. O nosso aqui estava R$ 40. Olha só, quase 4 vezes mais, né? Então a diferença realmente foi muito grande. E aqui depois vocês podem dar uma olhada aqui na tabela completa, tá? Que ele passou todas as informações aqui, muito interessante. Só uma coisa, lembrando que aqui ele colocou, ó, lucro em 20 dias, que não é lucro. Ele somente tirou o faturamento da manutenção. A gente sabe que não é lucro, a gente sabe que tem outros custos envolvendo também o transporte, tá? Quais são esses outros? Tá até aqui, ó, desvalorização, tá? Combustível, IPVA, seguro, tá bom? Tem outros custos também que entram aí no nosso trabalho, no nosso dia a dia como entregador, tá bom? Mas tem uma coisa aqui muito interessante que ele me deu uma análise aqui, olha só, sensacional. Leitura estratégica, o que importa de verdade? Rotas curtas de 25 a 101 km, melhor lucro proporcional, menor desgaste e mais consistentes. Rotas médias, equilíbrio ideal, onde geralmente está o melhor custo-benefício, ou seja, você fatura bastante, mas você também não tem tanto gasto de manutenção assim. Mas o melhor lucro proporcional, já falei isso aqui diversas vezes, cara, porque tem um menor desgaste e é mais consistente, é justamente nas rotas menores. São nas rotas menores que você tem o seu lucro, o maior lucro proporcional. Por quê? Porque às vezes as pessoas pegam essa tabela aqui, ó. Aí o cara olha aqui, vou colocar essa de 20 rotas aqui, tá? Aí o cara olha aqui, nossa, 9.100 por mês se eu andar rota de mais de 400 km. Só que se bobear, se ele tirar todos os custos dele, ele vai ganhar menos do que quem faz essas rotas mais curtas aqui. O lucro líquido dele provavelmente vai ser menor do que quem fatura aqui R$ 4.460. Isso é muito provável de acontecer mesmo, tá? Até porque, ó, conclusão direta do meu amigo ChatGPT, nem a conclusão minha, conclusão da inteligência artificial. Eu já falei isso aqui diversas vezes, mas se você não quiser acreditar em mim, quiser acreditar no ChatGPT, acredite no ChatGPT, tá bom? Conclusão direta. O ponto mais eficiente está entre 126 e 201 quilômetros. Acima disso, você trabalha mais, fatura mais bruto, mas o lucro não cresce na mesma proporção. E para finalizar, ele me deu essa sugestão aqui, ó, que se eu quisesse, ele poderia montar uma versão mais avançada para mim, incluindo combustível, que muda tudo, obviamente, com gasto de combustível, né? Lucro por hora trabalhada, tá? E também qual a melhor rota para pegar por quilômetro rodado. Essas análises aqui são extremamente interessantes, né? Mas nós vamos fazer isso, porém, no próximo vídeo, tá? O que vocês acharam dessa análise nossa aqui? Vocês acharam essa análise interessante? Vocês acharam que isso realmente mostra a realidade de vocês durante o dia a dia? Deixa aqui nos comentários, como vocês sabem, a opinião de vocês é sempre muito importante pra gente aqui. Vou ficando por aqui. A você que assistiu até o final, meu muito obrigado. Até o nosso próximo vídeo.